Salve corredores! Está começando para vocês que assistem aqui pela web mais um quadro Testamos do programa Fôlego, mais uma chance que você tem de conhecer o seu próximo tênis de corrida. Muito bem, tenho corrido com este cara nas últimas 2 semanas. Eu falei para vocês pelo Instagram que a Skechers voltou, né, cara? Ficou um tempo aí sem fazer nenhum lançamento no Brasil. No ano passado, no final do ano, lá no Running Event, eu vi esses tênis, essa linha Aero, que é a nova linha da Skechers, eu vi de perto, peguei na mão, consegui entender do que se tratava o novo Hyperburst Ice, que é o material de entressola remodulado, né, refeito, reproduzido da Skechers, e vi os lançamentos, né, que na verdade são 3, cara. O Aero Spark, que é esse cara aqui, que é basicamente um tênis de rodagem, mas sem nenhum tipo de elemento de propulsão dentro, sem placa nenhuma, ele é só o Hyperburst Ice, sem placa de carbono nenhuma. E aí a gente tem o Aeroburst, que aí tem bastante amortecimento, e lá dentro também uma placa de carbono. E chega também para o mercado brasileiro o Aerotempo, que é o tênis que, na verdade, ele é um tênis de performance, ele é um tênis já com placa de carbono interna, é um tênis bem mais leve, mas fica na casa dos 240 gramas, então ele vai ser ali um tênis que vai brigar mais com super trainers do que com super shoes, na minha humilde opinião, apesar de ainda não ter usado. Não usei ele, também não usei o Spark. O único que eu usei, e eu usei pra valer, dei uma ralada no tênis, já tá aqui devidamente amaciado, foi o Aeroburst. Por que eu comecei por este cara aqui? Porque este tênis, ele mostra uma tendência de mercado, que são calçados com bastante stack high, bastante material de entressola, com uma placa dentro, que é uma placa estabilizadora, mas também te retorna em propulsão, e que conversa com uma linha de calçados que a gente tem visto acontecer nesse mercado nos últimos anos. Vou te dar exemplos bem claros. Por exemplo, o Fila Float Max Pro, que é muito parecido com o Aeroburst. Outro tênis que é muito parecido com o Aeroburst é o Glycerin Max, que também que não tem placa interna, mas que é um tênis de extremo amortecimento. Os calçados de super amortecimento, quando você deixa a espuma super crítica, é legal você colocar uma placa estabilizadora dentro, para que você acabe com a vibração do tênis. Então, as marcas estão entendendo isso, e a Skechers trouxe esse cara, e ela acertou em cheio com esse cara aqui, porque a sensação de corrida dele é basicamente maravilhosa. Então, se você quer saber do que eu achei do Aeroburst, e já vou dar alguns spoilers também do que vem por aí, não saia daí, está começando mais um quadro Testamos. Eu sou Gustavo Maia, este aqui é o programa Fôlego. Clicando aqui, você se inscreve no canal e também ativa as notificações para ficar sabendo toda vez que eu soltar um vídeo novo. Lembrando que aqui na descrição, além do link deste tênis aqui para você comprar, o link que está aqui é da Velocitar, você também encontra o nosso link do Telegram, e nele você encontra todas as promoções que a gente coloca no ar todos os dias, mais de 30 promoções. Roda a vinheta então e vem conhecer, meu amigo, o Aeroburst, a novidade da Skechers. Muito bem, quando eu fui no Running Event, a Skechers tem um problema sério no Running Event. Aliás, agora que a Skechers, não sei se você sabe, mas a Skechers agora é uma operação que ela foi comprada por um grupo brasileiro. Então eu vou dar esse recado aqui, talvez chegue na galera da Skechers que agora fala português. Quando você leva a sua marca para o Running Event, você está ali mostrando os tênis para os retailers, que são os caras que vendem, os lojistas que vão, eles estão vendo ali, os calçados vão chegar no ano seguinte, né? Então é muito importante essa comunicação com os retailers, com os vendedores, né, com os donos de loja. Mas essa comunicação com a gente, que é jornalista, também é muito importante. Por quê? Porque a gente ali faz uma espécie de teaser, a gente faz uma espécie de pílula para você que assiste os canais e assiste o nosso conteúdo, para você já se preparar para esse tênis que está chegando. Então é muito importante isso. Esse papel, o próprio Running Event, ele não tinha abertura para jornalistas e criadores de conteúdo. De alguns anos para cá, ele colocou, né, oficializou a participação de criadores de conteúdo e permitiu que a gente transmita as novidades que acontecem lá no Running Event. Mas a Skechers é a única marca que não permite que a gente entre dentro do stand com uma câmera para mostrar os tênis. Eu não entendo, não consigo captar qual que é o pensamento da Skechers, mas não aconteceu só no ano passado, aconteceram várias vezes de eu tentar mostrar os calçados da Skechers para vocês e ser barrado. Simplesmente não, a gente não quer mostrar, a gente não quer que isso seja veiculado só quando rolar realmente o lançamento. Então, tá aqui minha reclamação, que agora a Skechers fala português. Isso é importante, tomara que eles me ouçam e neste ano abram o stand para que a gente possa mostrar para vocês, certo? Vamos lá, gente. Qual
Qual que é o lance dessa linha toda? A linha toda trabalha com Hyperburst Ice, que é um novo composto. O Hyperburst, acho que foi o primeiro material de entressola a trabalhar com a expansão no formato small to large. Foi a primeira entressola, que é você coloca lá um pedaço de material, seja ele qual for, bem comprimido, dentro de um autoclave, injeta gás e aí ele cresce de forma homogênea. O Hyperburst foi a primeira entressola a utilizar o processo small to large. Então, a Skechers ela tem know-how, tá, de produzir bons materiais de entressola. A Hyperburst sempre foi maravilhoso. Quando ela trouxe o Ice, o que ela faz? Ela muda o material, tá? O material está bem diferente, ele continua bem responsivo, mas ao mesmo tempo bastante confortável e ele fica mais denso. Tá? Quando o material fica mais denso, ele dura mais. Isso pra gente, e isso também é outra tendência de mercado. As pessoas estão cansadas de super espumas que se desgastam em 300 km. Então eu vou te falar uma coisa logo de cara, de toda a linha da Skechers que chegou aqui. Nenhum material de entressola vai se desgastar por menos de 700 e 800 km, nem o do tênis de performance. Por que isso? Porque o composto que a Skechers usa aqui, que é o novo Hyperburst Ice, ele é mais denso e mais durável. Ah, Gustavo, mas ele atrapalha a sua sensação de corrida, o retorno de energia? Não, não atrapalha. É muito gostoso. A Skechers pensa certinho na posição da placa, é uma placa em shape de H, já vou falar dela. Mas o principal, todos eles trabalham com um material que é mais durável, é gostoso e responsivo. E isso é fantástico, tá? Porque um dos maiores problemas da Skechers lá no começo da operação era a durabilidade. E agora ela está dando um passo para o outro lado. Assim, ó, eu vou ser pioneira em te oferecer um tênis que é bom, responsivo e não vai durar só 400, 500 km. Isso é ótimo, tá? Então, vamos lá, você já tá vendo de perto, a gente tem um mesh, que é um Engineer Mesh, que é super, super aberto, bem respirável. A língua com uma duplicação de tecido moderada, o colar também, bastante proteção do Aquiles e aqui no contraforte ele tem um clipe interno e na parte de fora ele tem um pad, tá vendo? Ele tem um pad aqui, ó, que pra mim podia sair do tênis. Por que podia sair do tênis? Porque eu quero tirar peso desse tênis aqui. Ele pesou na minha balança 313 gramas. No release veio 309, mas na minha balança 313 gramas. O que faz dele um tênis que se encaixa perfeitamente nessa categoria que eu te falei. Calçados de super amortecimento. Ele é mais leve que o Glycerin Max. Ele é mais... é o mesmo peso, acho que é o mesmo peso do Float Maxi Pro e um pouquinho mais pesado do que o Neo Vista. Eu coloco o Neo Vista quase nessa categoria. Ele é mais leve também do que o Puma Mag Max, mas todos eles são nessa faixa de 300 gramas, 300 e pouquinho. Então é um tênis que se você tirasse um pouquinho de peso, ficaria basicamente fantástico. Bastante material refletivo, pads aqui na frente, o logão da Skechers agora, que não é mais Skechers Performance, é Skechers Running, dos dois lados, é refletivo também. Aqui em cima escrito Aeroburst, você tá vendo aqui, ó, Aeroburst. Também no refletivo, na parte de trás um refletivo pequenininho aqui, bastante espaço no toe box, você deixa os seus dedos trabalhar com liberdade lá dentro. O contraforte, apesar de proteger bastante o Aquiles aqui, ele é largo na parte do tornozelo, permite mobilidade, é uma delícia correr com esse tênis. É uma delícia, gostei muito, cara, tá? Conforto interno, cara, amarração, o fechamento, o ajuste do tênis, ó, delícia. Vamos à entressola. Não sei se você vai conseguir ler, é muito fraquinho aqui, ó, mas eu vou tentar. Hyperburst Ice, tá? Como eu te falei, mais um material que é expandido dentro de um autoclave em small to large, agora trabalhando com um layout que é simplesmente espetacular. E esse layout não está aqui só para ser bonito, ele está para ser também reativo. São camadas que são colocadas aqui de propósito para justamente ajudar na transição e te dar mais retorno de energia. Bastante stack high, esse tênis tem só 6 mm de drop, mas ele tem 42 atrás e 36 na frente. E aqui dentro desse material, que como eu te falei é muito bom, existe uma placa em forma de H, que também é outra patente da Skechers. A Skechers trabalha com as placas em forma de H há muito tempo. Neste caso do tênis é só na porção frontal, ou seja, só na porção final da sua passada. Para que serve essa placa? Ela serve não só para te dar um pouco mais de propulsão, não é nada assim, ó, você sente a placa demais, não é isso, é mais para coibir a torção e para te dar estabilidade. Afinal de contas, a gente está falando de um tênis que tem muito material de entressola. É um tênis de super amortecimento, sim, e a placa, neste caso, deste tênis, ela funciona muito mais para te estabilizar do que para te devolver. Mas você não sente retorno de energia? Da placa não, mas do material, sim. Este material é extremamente reativo, cara. O Hyperburst, quando foi lançado, já estava à frente do seu tempo em termos de retorno de energia. E na versão Ice ainda mais. E com, como eu te falei, com algo muito importante, durável. Isso é muito bom.
Muito bom mesmo, cara, que eu tô cansado de gente falando que comprou tênis e com 400, 500 quilômetros o tênis se desfez. É muito ruim, ainda mais com o preço do tênis hoje, certo? Bom, material de entressola é isso. Drop já te falei, vamos ao solado. Já tá vendo, ó, esse é o solado do Aeroburst. O que você tem aqui é uma borracha injetada bem generosa, com ranhuras de aderência em toda a parte traseira e também na parte frontal. Um padzinho interno, essa borracha é produzida pela Goodyear, é super aderente, não escorrega, nas curvas ele vai super bem. Eu usei em vários tipos de treino, meus treinos de subida aqui em BH, eles são treinos bem exigentes do tênis, porque você está fazendo tração na subida o tempo inteiro. Na descida você faz a tração também na parte de calcanhar. Então, assim, importante pra caramba esse tipo de treino para testar o tênis. Você precisa disso num teste. Testar a mudança de direção, testar a subida, testar a descida. A aderência está muito conectada a isso. E a aderência da Goodyear aqui vai muito bem. Eles não precisam ser econômicos. Esse tênis não é feito para o cara que quer um tênis leve. Eu indico esse tênis fortemente para você que é um corredor pesado, para você que está iniciando, para você que quer um tênis confortável. É para isso que ele vai servir. Então, já que ele está nessa prateleira, não precisamos economizar em material aqui do solado, porque você vai precisar, né? Se você é um cara pesado, se é um cara que está começando, você vai precisar de aderência, e a aderência do tênis é fantástica. O ajuste do tênis também é maravilhoso. Cara, ele tem um rocker aqui, ó, que você percebe, ajuda muito na sensação de corrida do tênis. Ficou claro? Muito bem, mas como tudo na vida, tem ponto positivo e negativo. Vou te contar quais são. Bom, já te falei, né? Eu queria um pouco mais leve. Eu queria ele na casa de 290 gramas. Seria fantástico, assim, ele brigaria diretamente com o Neo Vista, na minha opinião. O Neo Vista, para mim, mudou de categoria, ele é um tênis de rodagem hoje. Como ele é um tênis que tem uma placa dentro, é um tênis que tem bastante material de amortecimento, eu acho que ele fica mais ou menos na mesma casa. Mas aqui, 313, subiu um pouquinho do que eu queria. Apesar disso, e aí já vou para os pontos positivos, tanto o shape do rocker que você tem no solado, quanto os layers de camada de material de entressola aqui, que ajudam na transição, fazem com que a sensação de corrida não aparentem que o tênis é tão pesado quanto ele realmente é. Se eu não tivesse visto o peso do tênis e fosse correr com o tênis, eu ia te falar que ele tem 290 gramas, entendeu? Mas não tem. No final das contas, ele tem 313 mesmo. Mais um ponto positivo, ele chega por 1.199, enquanto os seus concorrentes, aí o Neo Vista é o mesmo preço, ele é bem mais barato do que o Glycerin Max, que eu acho que é o seu principal concorrente, é onde ele compete, assim, muito na mesma casa, muito. É o concorrente do Glycerin Max hoje, é o Aeroburst. Isso, pelo meu crivo aqui no programa Fôlego. Para terminar, você vai gastar um pau e 200 num tênis, mas ele não vai se desintegrar em 500 km. Isso é muito importante hoje, cara. E a Skechers já entendeu isso e tem muita marca entendendo isso também. Os calçados de treino, você vai ver eles chegando um pouquinho mais pesado. Porque no treino não faz mal ele ser um pouquinho mais pesado, né? Contanto que ele seja durável. Isso é importante pra caramba. Ninguém quer pagar 2 pau no tênis e ver ele se desintegrar. Certo? Recapitulando para você, este é o Aeroburst da Skechers. Que surpresa legal, que tênis bacana. Já me deixou agora super afim de testar o Aerospark e o Aerotempo e muito breve eu trago esses reviews para você. Esse tênis tem 6 mm de drop, pesou 313 gramas e o preço dele é 1.199, o link tá aqui embaixo. Tem outras cores, eu gostei do preto, mas as outras cores são mais legais. Eu queria que a Skechers tivesse mandado as outras cores para ele. Sempre é tempo, Skechers, pode me mandar as outras cores também, vou usar porque eu tô adorando correr com o tênis. A gente se vê na sexta-feira que tem o Testamos do Rebel V5, não perde. Te encontro aqui sexta às 7 horas. Abraço, tchau.